Nós temos a década da segurança no trânsito, da qual o Brasil entrou junto. Entrou junto para defender a redução em 10 anos, 50% dos mortos. Aqui em Brasília, eu tenho o maior orgulho de dizer para vocês que o governador estava aqui presente, depois ele saiu, Cristóvão Buarque, que nós fizemos um programa de redução de acidente em Brasília, que em 3 anos nós reduzimos 50%. Mas não tivemos clemência nenhuma. O governador nos apoiou o tempo inteiro, eu, Roberto Aguiar e o Miura e mais o Davi lá da UNB junto, que mais o coronel Azevedo, nós saímos na briga pesada contra o infrator. Aqui, e ainda tivemos uma coisa rara no Brasil, nós tivemos uma mídia cidadã, que naquela época juntou Correio Brasiliense, Rede Globo e as demais redes de TV, mas o Correio Brasiliense como aliado direto, defendendo a vida. Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma oportunidade, eu diria que eu sou dos otimistas hoje. Nós temos pela primeira vez recursos investidos em sistemas estruturais, que não é o suficiente como alguns gostam de falar. Eu acho que se a gente pudesse fazer o mais rápido possível para tirar esse déficit, seria melhor. Em alguns casos, deu algumas coisas erradas. Para mim, é o caso de Cuiabá e o caso de Salvador. Mas, no resto, eu acho que tanto o Pacto da Mobilidade como o Pacto da Copa é uma grande vitória da mobilidade sustentável. E é uma grande vitória da mobilidade sustentável o investimento feito no sistema ferroviário em São Paulo e no Rio de Janeiro, que estão investindo. Tem muita crítica, essa linha não devia ser por aqui, devia ser por lá. Mas quem viveu a inanição não dá mais quando a gente vê alguma coisa. Eu tenho defendido uma outra coisa. Eu acho que está na hora da gente investir naquele que está no dia a dia. E o que é? Nós temos que ter renovação de frota, tem que ter ônibus de qualidade. E nós fabricamos os melhores ônibus do mundo e aqui a gente usa os ônibus mais baratos. Por quê? Porque a política de tarifa, ela não é uma política pública, é uma política de mercado. Vai até o limite que o trabalhador paga. É totalmente diferente da saúde e educação, que é serviço essencial perante a Constituição, igual à mobilidade urbana. Os dois são idênticos à mobilidade urbana, porém são tratados diferentes. O estudante não chega na porta da escola e diz assim: ó, bicho, você tem que pagar sua tarifa para vir estudar hoje. É R$1, é 2. Mas no transporte público o trabalhador paga. Lá, quando ela diz e eu acho que um dos lugares que eu mais visitei foi a França, quando a gente diz que o usuário paga 30%, ele paga 30%. Tá certo? Porque eles veem, lá é política pública de transporte, não é política de mercado. Eles veem quanto vai gastar no sistema, quanto é que é o custo total, depois vai ver quanto o trabalhador deve pagar. É totalmente diferente daqui. Aqui, a gente pega o todo, depois chega e diz o seguinte: olha, não é suficiente, vamos pôr as políticas sociais do governo dentro? Vamos pegar todas as gratuidades justas do idoso, portador de deficiência, 50% do estudante, vamos colocar isso, mas põe para o usuário pagar. O usuário paga hoje 20% a mais na tarifa no Brasil, em média. Você vai lá para o Pará, é 35%. Paga para pagar as gratuidades. Isso é uma injustiça. O único artigo que proibia que novas gratuidades entraram foi vetado pelo governo na nova lei. Mas nós vamos continuar brigando por isso. Não vai ficar de graça ainda essa briga, uma briga velha. O governo vem prometendo, e aí eu falo do governo da qual eu sempre defendi. Desde o primeiro dia, nós formamos uma comissão pelo barateamento das tarifas. Essa comissão passou por um monte de propostas. Uma delas era aumentar em 10 centavos o custo da gasolina. Com isso, a gente podia reduzir no Brasil inteiro 10% as tarifas. Eu pergunto, até para quem tem carro, se não pagaria 10 centavos a mais para ter uma redução de 10%. Isso aí foi vetado pela Petrobras na época. Se nós pegarmos quanto é que aumentou o diesel e quanto aumentou a gasolina, se a gente mantivesse a mesma diferença de preço do diesel que foi aumentada a gasolina, nós teríamos uma redução de 13%. É 13%, mais ou menos isso. 13% das tarifas. A Petrobras, só com essa diferença do diesel, ela ganha 2 bilhões dos usuários de transporte público por ano.
E está lá contente, é óbvio que ela não quer mudar essa regra. Agora, né? O diesel era 9% do custo, hoje é 25%. Ah, isso. Era 9%, hoje é 25%. Eu tenho mais 5%? Então, olha, hoje é a segunda vez que eu preparo, faço o maior cuidado para preparar. Vai passar. Não se preocupa, pode passar. Não, mas é que aí mas a gente, olha, o assunto é tão importante, nós estamos falando de vidas aqui no fundo, né? Olhar para as pessoas, passa sim, nós vamos dar um tempo maior e fazer uma compensação com os outros. Quando eu digo compensação, é assegurar para eles também o mesmo tempo que você usou. Não é retirar o tempo de vocês. Viu? Então, gente, olha só, eu vou passar então bem rápido e vou pular porque os me antecederam já falaram um monte de coisa que eu vou falar, então vai ser mais rápida. Pode ir, por favor? Aqui, ó, só para a gente ver, em 2010, a divisão, como foi conversada, nós temos uma divisão para cidades acima de 60 mil, que é onde tem transporte público, 37,5% anda a pé, 3,2% de bicicleta. Quando pega o país inteiro, a bicicleta ela sobe por volta de 6%. Sistema moto, 3,2%. Nós temos de ter uma atenção enorme com relação à moto. Nós tínhamos a maior nível de acidentalidade com pedestre. A moto está ultrapassando os pedestres. Ela vai ultrapassar a frota de automóvel. E até hoje nós não temos uma política séria, nem de formação. Nós colocamos as pessoas na rua sem nenhuma capacidade de dirigir uma motocicleta. Nós estamos matando gente porque a gente não tem uma forma da hora de liberar o cara, pelo menos ele sabe ficar em cima da moto. Ele sabe só ficar em cima da moto, porque ninguém pode ficar atrás, ele não carrega ninguém atrás, ele não sabe o que é velocidade, ele não sabe nada. Então nós estamos matando por causa da própria estrutura, né? Automóvel, 27% e o transporte público, 29,1%. E aí tem uma divisão, a gente vai ver o municipal, o metropolitano e os trilhos com 3,7%. Então é isso para a gente ter uma ideia. Pode passar? Aqui é uma análise comparando o ônibus ao Alton. A gente vai ver quanto o ônibus gasta 1 de energia, a moto gasta 2 e o automóvel 4,5. Poluição, a moto está melhorando agora porque o CONAMA deu uma apertada, as novas, caiu bem a questão da poluição. O custo total, você vai ver qual é, e o uso da via, tá certo? Pode ir. Aqui, olha só o que é que a concorrência do automóvel já fez. Se nós não tivéssemos uma política pública continuada desde 1995 para hoje, nós teríamos 29 bilhões a mais no sistema de transporte. Isso significa, numa análise, isso é perda acima de 200 mil. Se a gente for pegar no geral, isso deve aumentar esse número. Só aí a gente poderia ter reduzido a tarifa em 30%. Mas perdemos passageiro. A gente ia estar com aquela quantidade lá do índice, olha quanto caiu, pode ir? Aqui, olha o índice de produtividade, a queda que teve. Quer dizer, nós tivemos, e a responsabilidade disso é a política de Estado de fazer do automóvel a política dominante do país. Certo? Durante muito tempo, uma grande queda dessa também foi os clandestinos que pegaram, mas mesmo assim, a gente vê a situação não está ainda boa. Pode ir? Aqui, olha só, passageiros transportados, a queda que a gente teve, 33%. É óbvio, se eu tiver mais 33% de passageiro, a gente já teria outra condição. Pode ir? Aqui, aquilo que eu estava falando sobre subsídios. Auto, motos e táxi recebe 86% dos investimentos, dos subsídios, enquanto transporte público apenas 14%. Pode ir? Aqui, aquilo que a gente falou da tarifa, ó, Aracaju 25% a mais, 22%, Porto Alegre 17%, porque tem um sistema de transporte melhor, Recife 20%, Rio de Janeiro 28%. Pode ir? Aqui é a grande notícia que a Anfávia deu, há alguns anos com o governo também festejando, quando a gente fez 50 milhões de veículos fabricados no país. E aquilo ali que está escrito do lado, ela diz, nós levamos 50 anos para fazer 50 milhões, mas podem ficar sossegados que nos próximos 15 anos a gente vai pôr mais 50 milhões. E esses 50 milhões, é óbvio, vamos ter de contar com a ajuda do governo, como teve, que a gente pode ir. Volta um pouquinho só. Essa ajuda do governo foi que ele colocou, no fim do governo Lula, da ordem quase de 14 bilhões
do governo federal e do governo de São Paulo para financiar os bancos da indústria automobilística para financiar automóvel. Tudo bem, produziu emprego, fez um monte de coisa, mas que fique claro que esse acesso foi uma política social do governo voltada à aquisição de automóvel. Muito claro. Se a gente entrar mais, a dificuldade que a gente está tendo para ter algumas isenções, eles suspenderam a CID durante um ano, que deu 3 bi, reduzido o IPI do automóvel. E essa coisa continua. Agora inventaram mais coisas nesse último pacote que eu não estudei. Vamos ver aí? Aqui vai ser bem rápido, o próximo, por favor. Aqui é aquilo que já foi colocado, tá certo? A única coisa que a gente tem é que no PAC da Copa houve uma assinatura de uma matriz de compromisso. Ela não foi honrada pelo governo de Salvador e por Cuiabá. E com isso não vai ter esses sistemas operando. Eu duvido que vai ter tanto o metrô de Salvador operando quanto o VLT de Cuiabá operando, certo? Pode passar. Aqui nós vamos ter 18 bi, dos quais já foram iniciados vários, mas até agora não foi apresentado pelo governo. Isso foi lançado no ano passado, em fevereiro. Então, para a gente ver. E com relação ao PAC da Copa, de fato foi investido até agora só 10%. Mas a maioria dos contratos feitos, a gente está com esperança. Eu estou destacando o governo de São Paulo, que não tem como destacar. Eu tenho pouco conhecimento do governo do Rio, mas o governo do Rio também contribui fortemente com isso. Pode ir? Melhoria do diesel. Outra coisa que a gente tem de tirar essa coisa da cabeça. Nós vamos ter o diesel S10, gente. Isso significa, no Brasil, nós operamos com a quantidade de enxofre do S2000. Nas cidades era S400. E agora fizemos uma briga danada para ser o S50, nós estamos tendo o S10. E com o motor Euro 5, acabou a fumaça preta nos corredores de ônibus. Não dá para a gente dizer que corredor de ônibus é uma central de poluição. Tem de tirar isso da cabeça e tem de romper de vez o preconceito com a operação de ônibus no Brasil. É aí que o trabalhador é transportado. Nós temos de pôr metrô, sim, mas nós temos de pôr corredor de ônibus no mais possível. E é simples. Lá agora no Rio a gente viu, você põe uma faixa pintada e põe lá um negócio dizendo, passou ali, o carro é multado. Não precisa nem fazer obra. E você muda a mobilidade de um dia para o outro. É só vontade política, é só os governadores terem coragem de mudar, né? O outro veto da Dilma, que perdeu uma oportunidade política gigantesca, você imagina em abril, por iniciativa do governo, todas as tarifas do Brasil, assumida pela frente de prefeito, de reduzir 5%. Eles vetaram, deram lá, como ele disse aqui, para o setor de telefone lá, e não deu para a gente. Call center, pode passar? Aqui, o que foi apresentado agora já por mim, que o Comitê de Mobilização pela Saúde tem um programa inteiro feito. Só que até agora, gente, eles mantêm o Denatran, um órgão fundamental, como fosse um departamento de uma prefeitura grande. E olhe lá, eu acho que nem grande. Nem de Detran. É a coisa mais largada do Brasil. Para quê? Porque não tem de fiscalizar mesmo. E a gente está brigando por o Denatran virar uma autarquia, virar uma coisa do porte da responsabilidade, a gente não consegue. Tem 3 bi de dinheiro que era para ser alocado em redução de acidentes, preso para pagar dívida. Então tem coisa e continuam prendendo esse dinheiro. É uma coisa absurda, quer dizer, o maior desastre de política pública, e o governo ainda diz, olha, eu ainda posso pagar dívida com esse dinheiro. É dinheiro de vida, é dinheiro que, quando ele faz isso, ele está gerando sangue, está jogando sangue em todas as nossas vias nesse país. Pode passar? Aqui é a questão do pedestre, da qual nós temos, depois de 14 anos, o município de São Paulo começa a fazer fiscalização, consórcio do Grande ABC, Santos e agora Sorocaba está entrando, que é um elemento fundamental. Quando as pessoas param o pedestre, a cidade fica mais lenta. E isso está começando a se repercutir em outro lugar. Tá? Pode ir.
o movimento da reforma urbana fez o movimento, conseguiu, com muita pressão também, evitar que fosse menos mutilado o nosso parque, nossa lei de mobilidade, e junto com todas as entidades do setor, então pode passar, isso foi a manifestação da qual a gente participou também, pode ir. Aqui a lei de mobilidade é as duas cidades que a gente está tentando mostrar que ela fica melhor, aí pode ir. Aqui é mais ou menos a estrutura, pode ir. A acessibilidade e facilidade, disponibilidade das pessoas, que possibilita toda a autonomia do deslocamento, está aí. Acessibilidade universal de novo. Justa distribuição dos ônus decorrente do uso dos diferentes modos de serviço. Hoje, para a gente ter uma ideia, aonde passa ônibus, em Brasília, é ocupado só 10% pelo ônibus, o resto é pelo automóvel. Mas em São Paulo, onde tem o dado, é 10% também. Mas quando você considera a cidade inteira onde não passa o ônibus, é 0,17%. Pode passar? Aí a prioridade que a gente já disse, né? O sistema não motorizado, pode ir. A dedicação de espaço exclusivo da via para o serviço de transporte, pode ir. Os planos de mobilidade que foram colocados, então, e entre eles, definir área de estacionamento público e privado gratuito oneroso, polos geradores de tráfego, onde quem muda a mobilidade no país tem de pagar, e aqui não paga, pode ir. Aqui é o estado da arte da mobilidade acessível, acho que aí eu vou falar um conhecimento que essa casa conhece bastante, que nós já temos lei, nós temos decreto, temos também o texto aprovado pela Convenção da ONU, e com esses instrumentos nós temos condições de mudar a acessibilidade no país. É só jogar cada vez mais pesado para a gente ter cidades acessíveis. Como disse uma amiga minha outra vez, o problema não é que a pessoa tem deficiência, é que a cidade é deficiente para todos. E todos aqui nessa sala, vejo que tem muita gente jovem, vocês não vão escapar, a não ser que morram antes, de virarem velhos. E vão ter problema como eu, que eu vou ter de trocar os meus 2 joelhos. E daí vai, tá certo? Não é só o cabelo branco que vem, mas vem umas coisas piores junto. Vai, pode ir. Aí também, tem os decretos. A outra coisa que a gente tem defendido muito, tem que ter uma política para onde? Mas a gente tem uma política para quem tem a acessibilidade, problema de acessibilidade para carro, e não temos nenhuma para ônibus. É um absurdo. Nós temos que fazer o ônibus, e tem de acabar com esses ônibus com elevador. Isso aí é para casos... mas para isso tem que ter uma política de financiamento também. Senão não tem quem vá atrás de fazer. Tem que ser uma política pública. Pode ir? Aí a política de estacionamento, que eu digo que é a principal, já falei, pode ir. Volta às provocações, que eu já falei todas, pode ir. Aí essa daí eu não vou falar, porque a gente já falou aqui, Otávio já falou, a gente tem de ir rapidamente, pode ir. Pode ir. Aí. Aqui que a proposta é que a gente possa, com essa lei, reduzir em 26,89% as tarifas no Brasil. Pode ir. Então é isso, me desculpa, que como eu fui o último, eu fui privilegiado, porque os outros falaram, aí eu tinha como rebater, eu já iniciei o debate, antes de começar a discussão. Então eu queria agradecer a tolerância aqui do presidente, ao Paim, por poder falar. Nas outras vezes eu fui na frente do prefeito, eu desisti da apresentação, está virando meio rotina minha. Eu gasto um tempão preparando. Não, mas tem que apresentar. Parabéns ao Nazareno.